Olá, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e eu venho trazer nesse canal sempre informação sobre constelação familiar, reflexões, pensamentos, o que visa, o que busca a gente poder crescer enquanto consteladora, enquanto estudante de constelação, ou mesmo porque a gente é interessado pelo tema, né? Porque o tema nos toca de alguma forma. Eu quero comentar nesse vídeo sobre as lições de casa de que algumas vezes a gente tem quando encerra uma constelação familiar, tá bom? Se você acabou de chegar aqui no canal, não esquece de se inscrever, clicando no botão que está aqui embaixo. Clica também no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos. Tem vídeos novos todas terças e quintas. Todas quartas-feiras tem aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo, elas vão passar a ter constelações ao vivo. Então, venha participar, se inscreve no canal e seja notificado das novidades, tá bom? Então, clica no sininho também. Muito me perguntam sobre lições de casa de constelação familiar. O que são essas lições de casa? Para que você entenda do que eu tô falando, né? Para que a gente esteja na mesma página. Então, por exemplo, eu fiz uma constelação familiar para olhar para um aborto, tá? É um exemplo. E aí, encerrou essa sessão de constelação familiar e aí, então, eu saí com a tarefa de... não sei, plantar uma árvore ou colocar um objeto na minha casa que vai representar esse filho que eu não tive, não sei, alguma lição que eu tenha, uma tarefa, né, que eu tenha a partir da constelação familiar. E aí as pessoas vêm me perguntar isso. O que eu faço para incluir um aborto? Como se a lição de casa fosse apenas o necessário. Então, eu estou dando o exemplo no aborto porque eu acho que é o mais claro do ponto de vista da gente falar sobre a tarefinha, né, que vem depois da constelação, mas são várias, né, às vezes, soluções que a gente encontra a partir de uma constelação familiar para que a gente possa honrar os nossos ancestrais. Então, o ponto importante que eu quero trazer aqui é que de nada adianta a gente olhar para a tarefa. Olha como a gente vai buscando atalhos na nossa vida, né? Então, a gente tem uma questão, a gente faz uma sessão de constelação familiar, tudo acontece naquela sessão. O atendimento me faz olhar para as feridas, me faz falar frases de cura, me faz mudar de posição, então eu saio de uma posição, às vezes, de arrogância, de achar que eu posso tudo, e eu encontro o meu lugar dentro do meu sistema, o lugar de filha, lugar de esposa, enfim, lugar de mãe. Então eu faço uma mudança de posição, falo as frases de cura e saio dali com uma nova consciência e saio dali com uma modificação grande e totalmente mexida a partir de tudo que eu vi, ou seja, eu fiz um mergulho na minha consciência, eu vi muita coisa ali e a partir dali eu saio modificada. E aí no final a consteladora, o constelador que conduziu a minha constelação eventualmente fala, olha, para que você inclua isso na sua vida, você pode plantar uma árvore ou colocar uma foto. E aí o que a gente faz? Joga fora tudo que aconteceu e só quer plantar a árvore. Então a pessoa vem buscar, o que eu tenho que fazer para incluir um aborto? Não é plantar a árvore. Não adianta perguntar, o que eu tenho que fazer quando tem a doença tal, né? O que precisa fazer é entender todo o processo. Então, é isso que eu falei, o ser humano vai buscando atalhos, né? Então, quando a gente fala de pegar atalhos, é a gente querer entender só o que a gente tem que fazer como a lição de casa, como se ela fosse toda a constelação familiar. Só que a gente não entende que, de fato, o que é a constelação familiar? Ela é o processo. Ela é o processo de eu agendar uma sessão, de eu me dispor a olhar para alguma coisa, de eu me dispor a passar por essa sessão, por esse atendimento, e quando eu passo por esse atendimento, então eu modifico o meu olhar, eu trago consciência, eu tenho um movimento, a partir desse movimento eu gero algo, uma transformação dentro de mim, e é isso, nem precisa de lição de casa, na verdade, né? Em alguns momentos especificamente, a gente sente, né, enquanto consteladora, já senti, já falei sim para as pessoas para fazer uma atividade ou outra, mas não é que toda constelação vai ter uma lição de casa, pelo contrário, quase nenhuma tem, mas a gente acaba subvertendo um pouco. Então eu particularmente quero dizer que eu tenho muita dificuldade quando a pessoa vem e me pergunta o que eu tenho que fazer para incluir um aborto, o que eu tenho que fazer para curar tal, para curar enxaqueca, para curar tal, o que a constelação familiar me diz? A constelação familiar não diz nada.
nada, não vai dizer. Se alguém está dizendo isso para você, presta atenção, toma cuidado, porque a gente não pode reduzir a importância e a grandiosidade de uma sessão de constelação familiar e toda a modificação que ela pode promover na gente em uma tarefa, em uma lição de casa. Né? A lição de casa, ela realmente ela é bem pouco perto de tudo que acontece em uma sessão. Às vezes, aí você vai falar assim, poxa, mas para que serve então? Por que algumas pessoas recomendam fazer alguma coisa? Porque você, Ju, às vezes recomenda, e eu realmente sinto que, né, que às vezes é importante fazer. É para a pessoa ter um fechamento, para que ela tenha ainda um movimento a partir de tudo que ela viu. Mas não é aquilo que vai fazer a sessão dela acontecer. Né? Aquilo vai ser um processo de ter mais um caminho e mais um passo de honra aos seus ancestrais. É isso que a constelação familiar vai trazer, né? Buscar esse movimento de honrar os seus antepassados, tá bom? Espero que tenha te ajudado a pensar e a refletir também sobre isso. Comenta aqui embaixo para mim para eu saber o que você achou desse vídeo. Um beijo!